Boa tarde, quinto ano B. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Em língua portuguesa, nós continuaremos estudando os verbetes de curiosidade. Material impresso, página 29. Nós iremos continuar a atividade 3. Na aula de sexta-feira, nós fizemos até o item C. Hoje nós faremos o item D, E e F. Então, na página 29 vai estar com a data de hoje, 17 de maio, aí no material impresso de vocês. Antes de iniciar as atividades, nós iremos fazer novamente a leitura dos textos da aula passada. No texto 1, nas páginas 27 e 28, tem alguns verbetes do tipo você sabia que. Então, o primeiro verbete. Sabia que a atriz Katharine Hepburn venceu 4 das 12 indicações que recebeu ao Oscar, mas jamais compareceu para receber os prêmios? Então, nesse primeiro verbete, nós temos a chamada, O que é a chamada? Chamada ao leitor, Sabia que? A gente inicia assim para chamar a atenção do leitor, para ele ficar curioso, para terminar de ler a informação, o verbete de curiosidade. Temos também uma pergunta, Sabia que a atriz Katharine Hepburn venceu 4 das 12 indicações que recebeu ao Oscar, mas jamais compareceu para receber os prêmios, Então, aqui nós temos uma pergunta, e essa pergunta, ela já traz a resposta, não é mesmo? Ela traz a informação que ela venceu, A Katharine Hepburn, ela venceu 4 das 12 indicações que recebeu ao prêmio ao Oscar, Mas jamais compareceu para receber os prêmios. Então, essa pergunta ela já está acompanhada da resposta, Então, o texto ele é dividido em 3 partes, A chamada e a pergunta e a resposta, Este tipo de texto ele já carrega consigo a resposta. O próximo verbete. A espécie de anfíbio Phrynomantis bifaciatus consegue mover sua língua num arco com mais de 200 graus, sem mexer a cabeça. Então, a mesma chamada, Sabia que, 3 pontinhos. Aí inicia aqui, A espécie de anfíbio Phrynomantis bifaciatus consegue mover a sua língua num arco com mais de 200 graus, sem mexer a cabeça? Então, é uma pergunta que está acompanhada da sua resposta, O próximo. Em até 2009, passar a viver nas ruas era considerado uma contravenção no Brasil. Então, até 2009, passar a viver nas ruas, morar nas ruas, era considerado uma contravenção, um ato ilegal no Brasil. Então, aqui é uma pergunta que também está acompanhada da sua resposta. O próximo. A gripe espanhola foi denominada brasileira no Senegal, alemã no Brasil, bolchevique na Polônia e francesa na Espanha. Também, uma pergunta que já está acompanhada da sua resposta. E o último, você sabia que em janeiro de 2022, em 22 de janeiro de 1943, a temperatura em Spearfish, Dakota do Sul, nos Estados Unidos, subiu 27 graus em apenas 2 minutos, Outra pergunta que já está acompanhada de suas respostas. Então, nós podemos dividir o verbete de curiosidade em 3 partes, A chamada, sabia que, a pergunta e a resposta, que é o restante da informação.
No texto 2, na página 28, né, temos outros verbetes de curiosidade. Você sabia que? Então, notamos que também tem a chamada ao leitor, né, que instiga o leitor a ler, né, que desperta no leitor a curiosidade para terminar de ler a informação contida no verbete, né? Então, os verbetes de curiosidade, eles podem trazer informações variadas, né, de algum tema curioso, e é dividido em 3 partes, a chamada do leitor. E aqui ó, nós temos: alguns plásticos demoram até 500 anos para se decompor, por isso, todos os brinquedos fabricados com plásticos no mundo ainda estão entre nós. Nesse verbete aqui do texto 2, a gente pode, né, separar com mais clareza, né, porque tem a chamada, a pergunta e depois a resposta, né, ó. Olha o segundo verbete. Você sabia que? A chamada. Nós comemos plástico? A pergunta. E aqui a resposta. Muitas pessoas consomem o equivalente a um cartão de crédito por semana em microplásticos que estão presentes na água e na comida. O próximo, a chamada. Você sabia que? Aí temos a pergunta. Quase todos os brinquedos são feitos do mesmo material? E agora a resposta. Isso mesmo, 90% dos brinquedos fabricados são de plástico. Então, nós notamos, né? Ao analisar os verbetes de curiosidade, do tipo você sabia que, eles são divididos em 3 partes, né? A chamada ao leitor, que pode ser sabia que, você sabia que. A pergunta, né? Que sempre vem acompanhada de uma pergunta e uma resposta. E eles falam sobre informações variadas, né? Temas curiosos e circulam em revistas, jornais, murais escolares, embalagens de produtos, né? E outros suportes. Então, vamos terminar de fazer a leitura para a gente iniciar a atividade. O plástico, sabia que o plástico pode causar mal à saúde? A exposição excessiva aos produtos químicos usados para amolecer o plástico na produção de brinquedos pode causar problemas de saúde. Sabia que nem todas as crianças têm brinquedos? Cerca de 20 milhões de crianças brasileiras não têm acesso a brinquedos. Sabia que não apenas os brinquedos são produzidos com plásticos, suas embalagens também? Uma boneca famosa tem de 7 a 80 camadas de plásticos em sua embalagem. Agora vocês irão realizar as atividades, né, do material impresso, página 29, os itens D, E e F. No item D, está assim: em comparação com a notícia ou com um texto de divulgação científica, vocês acham que verbetes são textos curtos ou longos? Por quê, né? Então, vocês lembram daquele texto, da notícia que a gente leu, né? Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Então, entre a notícia ou o texto de divulgação científica, os verbetes, eles são textos curtos, né? Comparando com eles, são textos curtos ou longos? Aí você vai justificar a sua resposta. No item E, que tipo de informação os verbetes de curiosidades podem trazer, né? Aí você vai preencher no item E os tipos de informações, né, que os verbetes de curiosidades eles trazem para o leitor. E para finalizar, vocês irão fazer o item F. Após compartilharem com a turma as respostas das questões anteriores, organize coletivamente o preenchimento do quadro. Como nós não estamos, né, na escola, né, estamos vivendo uma fase atípica em casa, vocês vão fazer individualmente, tá? Então, vocês vão preencher a divisão do texto, eu comentei com vocês, né, enquanto nós fazemos a leitura dos textos. Sobre o que ele fala, né, são as informações, os temas, né? Também comentei com vocês, né, na análise dos textos. E também onde circula, também comentei, né? Então, qualquer dúvida, volta o vídeo mais um pouco, né? Escuta novamente a análise
da leitura dos textos, né, da aula passada, que eu fiz agora há pouco. Então, vocês voltam um pouquinho o vídeo, escutam com atenção novamente, que vocês irão conseguir preencher este quadro do item F. Em matemática, nós iremos resolver situações, problemas envolvendo multiplicação. Material impresso, né, páginas 49 e 50. Então, aí no bloquinho de matemática de vocês, vai estar datado, né, com a data de hoje, dia 17 de maio de 2021. Vocês irão realizar as atividades da página 49 e 50, né? Sequência 6, atividade 6.6. Então, na página 49 vai ter o exercício 1 e na página 50 o exercício 2. Atividade 6.6, né? O exercício 1 está assim. Ricardo é muito organizado com seus brinquedos. Ele brinca com seus carrinhos e os posiciona de diferentes maneiras. Ao iniciar a brincadeira, os carrinhos estavam assim, ó, no primeiro quadro. Né, ó. Quantos carrinhos são, né? A gente teria que contar de um em um, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Durante a brincadeira, eles os organizou desta forma, em 6 fileiras e 8 colunas, né? Então, observe como ele organizou os carrinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras, né? E 4 colunas, olha. 1, 2, 3, 4 colunas. No item A, está perguntando de que modo fica mais fácil saber a quantidade de carrinhos de Ricardo, né? Da maneira como estavam posicionados no início, né? Aqui no quadro 1, ou, né? Agora, no quadro 2, né? Quando ele posicionou em 6 fileiras e 4 colunas, né? Então, qual é a forma mais fácil de contar os carrinhos, né? Aqui no quadro 1, quando a gente tem que fazer a contagem de 1 em 1, né? Que eles estão todos embaralhados. Ou no quadro 2, né? Que ele foi organizado em 6 fileiras e 4 colunas. No item B, está assim. Nesta última situação, no quadro 2, explique como pode ser calculada a quantidade de carrinhos, né? Ó, então, no quadro 1, nós teríamos que contar de 1 em 1, né? Uma sequência. E no quadro 2, como a gente pode contar esses carrinhos, né? Qual operação a gente pode usar aí? Só a adição? Podemos usar outra operação, né? Então, vocês vão colocar que na última situação, explique como pode ser, né, calculada a quantidade de carrinhos. Então, você vai explicar no item B como pode ser calculada a quantidade de carrinhos do quadro 2, tá bom? Na atividade 2, Ricardo achou ainda outras maneiras de organizar os carrinhos. Observe-as e diga como calcular o total de carrinhos em cada casa, né? Então, no item A, ele organizou em 4 fileiras e 6 colunas, né? Ó, as fileiras estão na horizontal. 1, 2, 3, 4, né? 4 fileiras. E 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, vocês vão explicar, né? Como calcular o total de carrinhos de cada casa, né? Vocês irão montar a conta ao lado, né? Como calcular a quantidade de carrinhos. No item B,
Ele organizou em 3 fileiras e 8 colunas, né? Então, na horizontal, as fileiras, 1, 2, 3 fileiras, e na vertical, as colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, você vai montar a conta aqui, né? Qual operação você vai utilizar para somar a quantidade de carrinhos, né? E, para finalizar a aula de matemática, o item C. Ele organizou os carrinhos em 8 fileiras e 3 colunas, né? Ó. Na horizontal, as fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. E na vertical, as colunas, 1, 2 e 3 colunas. Então, né, qual será a conta que você irá fazer para calcular a quantidade de carrinhos, né? E você vai explicar aí, né? Foi a multiplicação, foi a adição, a divisão ou a subtração, né? Como que você calculou? Por hoje é só, turma. Uma boa tarde, até a próxima aula.